Bom, eu vou então iniciar a conferência de hoje, está bem? Queria começar por cumprimentar a todos e todas os presentes, dar as boas-vindas à minha casa, onde só é possível estar porque estamos todos à distância, de outra forma não seria possível, porque não cabíamos aqui todos. São as novas virtualidades e as novas vantagens também de estar à distância. Queria começar por agradecer o convite que me foi feito pela Ordem dos Psicólogos e pela Direção-Geral de Educação para efetuar esta comunicação e nela poder partilhar um trabalho que intitulei Promoção da Literacia Emergente à Distância, Resultados, Desafios e Reflexões. Este é um trabalho que foi feito em colaboração com a minha colega Fernanda Viana, do Instituto do Centro de Investigação e Estudos da Criança da Universidade do Minho, e decorreu nos Açores. Vou então passar a fazer a descrição daquilo que foi um projeto que eu diria que, enfim, é uma descrição um bocado em forma de narrativa, contando um pouco o que é que foi começar a trabalhar num projeto presencial e depois passar para o mesmo projeto à distância, com todas as mudanças que isso implicou. Bom, este projeto começou com uma iniciativa da Direção Regional de Educação dos Açores e tinha como população-alvo as crianças com 5 anos de educação pré-escolar. E os objetivos deste projeto eram muito claros desde o início. Portanto, a finalidade era promover o sucesso escolar, em particular melhorar as aprendizagens no âmbito da leitura e da escrita, e o foco naquilo que nos foi pedido foi trabalhar num projeto que permitisse o desenvolvimento das competências facilitadoras da aprendizagem da leitura e da escrita. Este pedido deu lugar à organização de um projeto de formação, intervenção e consultoria, e também é um projeto de avaliação e de monitorização. E a primeira nota importante aqui a referir é que todo este trabalho foi enquadrado numa ótica da abordagem multinível e, portanto, que nós vamos aqui, o que eu vou apresentar aqui hoje, não se enquadra propriamente num design clássico de avaliação com grupo experimental, grupo de controle e com vários momentos de avaliação ao longo do tempo, porque de facto não foi nesta ótica que ele foi desenvolvido. Portanto, vou começar por partilhar com vocês a primeira ótica, o primeiro aspecto, que tem a ver com o projeto de formação, intervenção e consultoria e como é que ele foi organizado. Eu e a minha colega Fernanda Viana, que fomos as responsáveis então por toda esta organização, nós começamos por organizar uma formação presencial que decorreu nos Açores durante 5 dias, portanto ela encontrou-se numa oficina, numa ação de formação de 25 horas, e nesta formação participaram os 8 professores da equipa para o sucesso dos Açores. Há aqui 2 pessoas que têm aqui um destaque particular dentro desta equipa, a professora Cristina Ferreira, que é a professora do primeiro ciclo, e a Andrea Oliveira, que é a educadora de infância, e que no âmbito destes projetos elas assumiram o papel daquilo que nas abordagens multinível são designados por especialistas de leitura. Já vou falar um pouco exatamente em que é que isto se concretizou. Portanto, então, o nosso primeiro trabalho foi de natureza presencial, fizemos então esta formação e, uma vez terminada, nós continuamos a trabalhar com a Cristina e com a Andrea, já à distância, portanto, nós no continente, elas nos Açores, e a partir desta altura a Cristina e a Andrea iniciaram um processo de formação, de consultoria e de acompanhamento aos educadores de infância. Onde é que se enquadra aqui este modelo de especialista de leitura? Portanto, o trabalho que foi desenvolvido não foi apenas de uma formação. Aquilo que foi feito foi um trabalho de acompanhamento em termos de implementação do projeto no terreno, que implicava a ida 2 vezes por mês a cada uma das salas das educadoras que estavam a participar deste projeto e que implicava também a realização de provas e a monitorização. Eu peço desculpa que eu esqueci-me de dizer uma coisa muito importante no início, que é esta sessão está a ser gravada. Portanto, se alguém quiser, por favor, não quiser ficar na gravação, por favor, pode desligar a câmara, está bem? Peço desculpa, tinham pedido para eu informar, mas, entretanto, eu esqueci-me de o fazer. Então, como estava a explicar, a Cristina e a Andrea asseguraram esta formação, esta consultoria e acompanhamento aos 46 educadores de infância que pertenciam às 4 unidades orgânicas, nas quais o projeto foi implementado. Bom, passando um pouco sobre a formação inicial que nós tivemos com os educadores de infância, foram abordados um conjunto de tópicos no início, nomeadamente aquilo que foi a evolução da educação pré-escolar,
como é que a relação entre a educação pré-escolar e o sucesso escolar mudaram ao longo do tempo, o que é que nós aprendemos a partir da investigação com os leitores precoces e que é importante para nós conceptualizarmos a intervenção na ótica do desenvolvimento das competências facilitadoras da aprendizagem da leitura e da escrita. Analisamos também alguns dos mitos e problemas que há em relação à educação pré-escolar e à aprendizagem da leitura e da escrita, pois, enfim, na fase de perguntas poderei falar um pouco mais sobre isso. Analisamos as principais competências facilitadoras da aprendizagem da leitura e da escrita, estabelecendo a relação entre estas competências e as exigências que estão presentes quando se aprende a ler numa escrita alfabética. E também, naturalmente, incidimos a análise das orientações curriculares para a educação pré-escolar. Desta revisão, nós chegamos a duas perguntas principais: como operacionalizar as orientações curriculares para a educação pré-escolar e como as articular com a prática em jardim de infância. E isso foi feito através de um trabalho sistemático que está organizado no programa, que eventualmente alguns de vocês já conhecerão e que se chama Falar, Ler e Escrever, propostas integradoras para jardim de infância. Eu hoje não quereria detalhar muito este programa, vou só apresentá-lo muito brevemente para quem não o conhece. Este programa, em primeiro lugar, não é um livro de fichas para crianças em idade pré-escolar, é um programa destinado a educadores de infância e tem como objetivos o desenvolvimento da linguagem oral, o desenvolvimento da consciência fonológica, da consciência morfossintática, a aquisição de conhecimentos culturais sobre a leitura e sobre a escrita, a compreensão das relações entre a linguagem oral e a linguagem escrita, a motivação para a leitura, o desenvolvimento da curiosidade para a aprendizagem da leitura e da escrita, a sensibilização às marcas da literariedade dos textos literários e, um aspecto muito importante, ele não tem como finalidade a antecipação do ensino da leitura para a educação pré-escolar. Este é um dos primeiros aspectos que é referido nesta obra. Portanto, as crianças aprendem a ler no primeiro ano pela orientação dos professores titulares da turma, que são os profissionais que têm o conhecimento da didática necessários para o ensino da leitura e da escrita e não pelos educadores de infância. Portanto, não é um programa que visa antecipar o ensino da leitura para a educação pré-escolar. Em termos de opções, este programa parte da leitura de obras integrais de literatura para a infância e a partir destas obras foram construídos, estão aqui referenciadas, já agora posso enumerá-las rapidamente. A Toupeira queria saber quem tinha feito aquilo na cabeça, o Nave Gigantes e os Sabichões, Se eu fosse muito baixo, Se eu fosse muito alto, A Casa da Mosca Fosca, Corre, Corre, Cabacinha, A Que Sabe a Lua, Os Músicos de Bremen, O Macaco do Rabo Cortado e a História da Carochinha e do Infeliz João Rabão. Então, a partir deste conjunto de histórias, nós construímos um total de 41 jogos, alguns dos quais repetem-se ao longo das várias histórias, outros são específicos a cada uma delas. Estes jogos permitem-nos trabalhar a exploração do texto verbal e na verdade verbal ou bimodal, trabalhar as dimensões da escrita, da reflexão morfossintática e da consciência fonológica. Portanto, todas as atividades que aqui aparecem enumerados têm a forma de jogo que são para serem efetuados com o grupo turma. Bom, quando nós, passada esta fase, peço desculpa, de formação inicial, em que isto foi explorado então com o grupo todo da equipa do processo nos Açores, a Cristina e a André iniciaram um trabalho também de formação com os professores, com uma sequência prevista mais intensiva, com sessões mais frequentes no início e depois com uma sessão por mês, sendo que em cada sessão era programada a exploração de uma das obras previstas para esse período temporal. Em termos de recursos, a Direção Regional de Educação dos Açores adquiriu um livro por educadora, uma coleção de livros por cada duas turmas, e daqui nós temos os desafios que estão aqui referenciados deste lado. Esta escolha da coleção de duas coleções, de uma coleção para cada duas turmas, teve a ver com questões de natureza económica. E, portanto, isto é um custo inicial elevado, muito embora uma vez feito, é alguma coisa que permanece nas escolas de uns anos para os outros. E isto veio-se a revelar uma opção complexa. E complexa porquê? Porque assim que se começou a trabalhar no contexto de sala de jardim de infância, aquilo que se verificou é que com frequência as crianças queriam voltar a ler as mesmas histórias que já estavam a ser trabalhadas. E, portanto, na medida em que os livros tinham que andar entre salas, isto impedia esta procura do livro na biblioteca. E, portanto, aquilo que veio a acontecer ainda durante as fases iniciais do projeto é que
nas várias unidades orgânicas, houve algumas que optaram por comprar livros com verbas próprias, com verbas de mecenato, através de juntas de freguesia, e a própria Direção Regional se disponibilizou a ponderar a hipótese de comprar, de facto, uma coleção para cada sala e não uma para cada 2 salas. Outra questão também que se colocou no início tem a ver com a organização das salas de jardim de infância. As salas estão organizadas por grupos heterogéneos em termos de idade, portanto, há crianças de 3, 4 e 5 anos, e uma das dúvidas que se colocava era, sendo este um projeto para as crianças de 5 anos, o que é que faziam as 3 e 4? Na verdade, isto não coloca qualquer problema. Embora o nosso foco seja as crianças de 5 anos, todo o programa inclui a realização de jogos, nos quais podem participar todas as crianças, sendo certo que, naturalmente, as mais pequeninas, de 3 e de 4 anos, haverá muitos jogos em que elas, enfim, conseguirão fazer o que conseguem, não com o mesmo nível de proficiência das mais velhas. O que nós temos observado ao longo dos anos, e desde que fizemos a publicação deste programa, é que as crianças de 3 e 4 anos que estão nestas salas, tipicamente quando chegam aos 5, têm um nível de desenvolvimento linguístico claramente superior àquele que nós encontrávamos quando começamos a trabalhar com um grupo de crianças de 5 anos. E, portanto, à partida, embora isto pudesse ser visto como um problema, de facto, é uma questão que não tem grande relevância, pelo contrário, eu diria que tem grandes vantagens para as crianças de 3 e 4 anos estarem elas igualmente envolvidas. Portanto, nesse período, então, deu-se início à formação das 47 educadoras das unidades orgânicas envolvidas e começou o processo de acompanhamento à distância, de acompanhamento da implementação em sala de aula pela Cristina e pela Andrea. No que diz respeito à avaliação e à monitorização, chama a atenção que, novamente, nós estamos aqui a pensar um programa enquadrado numa ótica de abordagem multinível e não no design clássico. Portanto, nós não temos aqui uma preocupação em ter um grupo experimental e um grupo de controle. O que temos sim é a preocupação de ir monitorizando a evolução da criança ao longo do tempo. Apesar disso, nós fizemos na altura uma escolha que foi a de avaliar em setembro de 2019 as crianças à entrada do primeiro ano e as crianças cujo desempenho seria comparado com as crianças que iniciariam o primeiro ano em 2020 e que fazem parte do que iriam passar durante esse ano de jardim de infância pelo programa de intervenção Falar, Ler e Escrever. Portanto, em setembro de 2019 foram então avaliados os alunos do primeiro ano e as crianças de 5 anos. A prova era exatamente a mesma nestes 3 momentos que eu destaquei a amarelo. Adicionalmente, nós previmos também 2 momentos de monitorização, um em fevereiro de 2020 e um no início do terceiro período também de 2020. As provas que nós usamos são as provas SCAN. Elas são apresentadas às crianças sob o formato de jogo. Tem um primeiro jogo que é o jogo das letras conhecidas. As crianças ouvem nomear uma letra e têm que rodear a letra que representa aquela que elas ouviram ser nomeada. Como podem ver, nós temos deste lado um conjunto de símbolos e as indicações que são dadas à criança é que ela coloque o dedo da mão esquerda sobre cada um dos símbolos, sobre a estrela, e que depois rodeia a letra que é nomeada. Estes símbolos que aqui aparecem têm apenas uma finalidade, que é de controlo, e, portanto, de modo a nós assegurarmos que a criança está a responder no item correspondente e não está a saltar entre itens. Isto é particularmente importante em termos ao nível da educação pré-escolar, mas o conceito de número que nós poderíamos utilizar pode não ser uma boa escolha, digamos assim, nesta faixa etária. Acresce também que estas provas foram construídas de modo a poderem ser aplicadas de forma coletiva, e coletivo no jardim de infância significa que em cada momento nós podemos ter até 5, 6 crianças a realizar a prova. Este aspecto é particularmente importante quando se trata de provas de rastreio, como é o caso desta que nós estamos aqui a ver. Na realidade, uma avaliação de natureza individual, quando nós temos 300 crianças, torna muito complexo esta avaliação inicial. Enfim, que de qualquer modo tem sempre que ser enquadrada quando está nesta perspectiva de abordagem multinível. As outras provas que nós temos que foram aplicadas, que chamamos o jogo à descoberta da rima, é uma prova de avaliação da consciência fonológica, segue exatamente o mesmo formato, como podem observar. Neste caso, as imagens são nomeadas e é pedido à criança para ela identificar as que acabam da mesma forma, ou no jogo à descoberta do som inicial para identificar aquelas que começam da mesma forma, ou pelo mesmo som. O jogo à descoberta da escrita procura avaliar os conhecimentos culturais acerca do impresso
e é pedido à criança para ela rodear o que é uma letra, o que é um número, o que é uma palavra, o que é uma frase, dependendo dos itens que são, enfim, que são apresentados. Este slide que eu apresento agora aqui dá-nos alguma indicação sobre os resultados da primeira monitorização que foi feita. Em fevereiro de 2020, eu e a minha colega Fernanda tivemos nos Açores, presencialmente, na altura ainda, e tivemos reuniões com os conselhos executivos e também com os educadores que estavam a participar no programa, procurar perceber como é que estava a decorrer o projeto, mas também para, enfim, tratar dados que foram recolhidos pela Cristina e pela Andrea no que diz respeito ao desempenho das crianças. Bom, nestas reuniões que nós tivemos, quer com as educadoras, quer com os conselhos executivos, aquilo que se verificou foi, de facto, passado uma fase inicial de alguma, como eu diria, preocupação face à natureza do programa, porque quando se está a trabalhar com um programa que se chama Falar, Ler, Escrever, a primeira percepção que se pode ter é que se trata de um programa de antecipação da leitura, do ensino da leitura e da escrita, como já disse, não é o caso, mas passada essa fase, aquilo que nós verificamos nesta reunião de fevereiro é que de facto houve um forte envolvimento das crianças, uma relação que se começou a mudar entre a escola e a família, porque as crianças começaram a ter comportamentos não usuais, muito centrados numa curiosidade muito grande relativamente àquilo que estava a ser trabalhado, do ponto de vista de linguagem oral. E, portanto, eu diria que nesta reunião que nós tivemos em fevereiro com as educadoras, havia aqui um entusiasmo elevado, embora porque necessariamente tinha que ser prudente. Nós, na altura, apenas tinham sido exploradas 3 das 11 histórias, mas, apesar disso, a indicação que as educadoras nos davam é que, de facto, elas notavam mudanças significativas no comportamento das crianças. Bom, o que é que os dados da monitorização efetuada nos dizem? Várias coisas. Quando nós comparamos os desempenhos dos alunos em setembro de 2019 com fevereiro, março de 2020, o que é que nós verificamos? Verificamos uma mudança significativa no número de respostas corretas nas provas de consciência fonológica. Vou começar pela identificação da rima e depois passar ao fonema inicial. O que nós podemos ver, como vocês podem aqui observar, é que no primeiro momento nós tínhamos 3,5% de crianças que eram capazes de acertar em 5 itens e após 3 histórias, portanto 3 meses, nós tínhamos uma percentagem que tinha subido para 23%. Esta tendência foi observada também para as respostas de nível 4, e em contrapartida o que nós verificamos foi uma redução acentuada do número de crianças que não era capaz de identificar nenhuma rima. Quando nós olhamos agora para a monitorização no Jardim de Infância em fevereiro e março, com os dados dos alunos que tinham entrado para o primeiro ano em setembro, outubro de 2019, o que nós verificamos também é aqui diferenças que vale a pena acentuar. Se repararem, e agora vou aqui identificar, em fevereiro, março de 2020, portanto após 3 explorações na história, nós tínhamos 23% das crianças que respondiam corretamente a 5 dos itens que eram propostos, valor esse que contrasta com os 6,9% que foram observados nas crianças à entrada do primeiro ano. E por outro lado, quando nós olhamos para os resultados de nível inferior, nós verificamos uma tendência oposta, que é uma redução no número de crianças do Jardim de Infância comparativamente com a mesma percentagem de alunos do primeiro ano. No que diz respeito à identificação do fonema inicial, a tendência é semelhante, nós estamos aqui a observar um aumento significativo da percentagem de crianças que respondem a 4 ou 5 itens corretamente, que identifica quais são as palavras que são nomeadas, começam pelo mesmo som, e quando olhamos para os resultados que foram encontrados no primeiro ano, verificamos que já em fevereiro nós tínhamos resultados que eram superiores àqueles que as crianças tinham obtido à entrada do primeiro ano. Portanto, estes resultados, em conjunto com as apreciações que as educadoras tinham efetuado sobre o desempenho das crianças e sobre, sobretudo, a natureza do envolvimento das mesmas, o aumento da curiosidade que elas tinham, explica, digamos assim, este entusiasmo que na altura se viveu em fevereiro, e o que vinha a seguir foram feitos vários planos
mas o plano saiu-nos um bocadinho furado, porque em março as escolas fecharam todas, não é? E portanto nós passamos numa situação em que nós estávamos a verificar uma melhoria significativa a nível de desenvolvimento linguístico das crianças, embora do ponto de vista de monitorização nós tínhamos apenas avaliado a consciência fonológica e as outras áreas, elas vieram sobretudo a informação dada pelas educadoras, o pré-escolar encerrou, como sabe. Bom, quando se passou para o estudo em casa, o pré-escolar ficou excluído, digamos assim, destas atividades que foram transmitidas pela televisão, mas nos Açores a opção foi um pouco diferente e a Direção Regional de Educação dos Açores decidiu financiar a passagem também para o aprender em casa de uma versão e de um espaço e de um tempo destinado à educação pré-escolar. E, portanto, este foi o desafio em que, conjuntamente com a Cristina, com a Andra e com a Fernanda, nós tivemos as 4 envolvidas e, passados 4 semanas após o confinamento e, portanto, o encerramento das escolas, a RTP Açores começou a transmitir às segundas, quartas e sextas um programa destinado às crianças de idade pré-escolar, com uma rotina que incluía a leitura da obra de literatura para a infância à segunda-feira e depois à quarta e à sexta os jogos adaptados naturalmente do que estava previsto no programa. Esta transposição, esta passagem, digamos assim, para um programa televisivo, penso que foi um desafio para todas. Nenhuma de nós, das 4, alguma vez tinha trabalhado nesta ótica, mas nós não iniciamos propriamente esta mudança sem ter aqui um suporte teórico por trás. Na verdade, o que aqui está destacado deste lado tem a ver com algumas das opções que foram tomadas nesta organização deste programa na RTP Açores. A primeira foi a necessidade da criação de uma rotina. Rotina é esta definida pela própria sequência que nos foi exterior e, portanto, que eram os 3 dias na semana. O que nós pudemos foi escolher o que seria transmitido em cada dia, mas também a rotina na sessão. Portanto, as sessões começavam sempre por um momento da entrada, que tinha a canção para começar, por um momento para encerrar com uma canção para acabar, e entre uma e outra nós tínhamos um momento da planificação, a realização das atividades e a transição entre elas. Ao longo das várias sessões foram frequentemente convidadas educadoras e também um professor de artes visuais que organizavam atividades que eram também transmitidas durante o programa. Houve também aqui uma preocupação muito grande de pensar o programa como se pudesse ser uma espécie de programa ao vivo, ou seja, de uma transmissão em direto. Aquilo que se pretendia era que as crianças não ficassem a ver o programa como se fosse um filme, uns desenhos animados, mas que elas participassem ativamente durante aquilo que enquanto estavam a passar os episódios na televisão. Adicionalmente também, houve aqui uma preocupação de organizar a articulação com as educadoras e das educadoras com as famílias. E vou então passar a explicar como é que se organizou o sistema de comunicação. Este slide pode parecer um bocadinho confuso e é capaz de ser, mas tem a ver com a complexidade que esteve por trás deste trabalho. Portanto, o que nós temos aqui é representado do lado esquerdo, está relacionado com a comunicação connosco, com a Cristina e com a Andrea. Portanto, nós reuníamos à distância, naturalmente, para ver os guiões, para pensar sobre as opções que estavam a ser tomadas em termos de organização dos guiões para elaborar os programas para a RTP Açores. Quando os guiões eram finais, eles eram enviados para a Direção Regional de Educação. A Direção Regional enviava os guiões para os conselhos executivos. Os conselhos executivos enviavam-nos para as educadoras e agora houve a primeira transformação. O projeto passou já a não ser limitado apenas a 4 unidades orgânicas, mas foi alargado a todo o arquipélago. As educadoras, a partir deste guião, planificavam as atividades, quer ao nível do departamento, quer ao nível individual, e faziam-nas chegar às famílias e às crianças de múltiplas formas, através de atividades no YouTube, que disponibilizavam e que enviavam os links, por correio eletrónico, pelo WhatsApp, pelo Teams ou, em alguns casos, por contactos telefónicos. Nas famílias em que não havia acesso à internet ou que não dispunham de computadores, as atividades das educadoras eram enviadas para os conselhos executivos, eram reproduzidas na escola e as famílias poderiam ir buscar ou eram-lhes entregues esses materiais que eram disponibilizados para trabalhar em casa. Bom, temos aqui explicado o sentido das setas azuis. Vamos ver um bocadinho as setas verdes. Bom, o que aconteceu é que assim que as famílias faziam as atividades com as crianças,
nós temos aqui várias formas de devolução, está bem? Uma delas era diretamente para as educadoras, mas também por outras vias. E, portanto, as famílias enviavam vídeos e as fotografias dos trabalhos realizados para as crianças, para as educadoras, mas também diretamente para o correio institucional que foi criado para a Cristina e para a Andrea da RTP Açores e para o Facebook da RTP Açores e da Direção Regional de Educação. E, portanto, foram estas mensagens de Facebook das famílias que nos permitiram perceber o quanto tinha mudado a natureza das interações entre a família e a criança e a família e as educadoras. Este mapa do mundo que nós estamos aqui a incluir, e que incluímos aqui embaixo, ele representa outra das mudanças também. Isto foi pensado inicialmente para a RTP para os Açores. Na verdade, a utilização dos programas da RTP Açores como um meio de mediar a relação entre os educadores e as famílias estendeu-se para além dos Açores. E, de facto, nós temos muitas comunicações, que já vou mostrar daqui a pouco, quer do continente, quer da Madeira, mas também de outros países em que estes materiais foram usados precisamente para trabalhar à distância com as famílias e com as crianças. Que resultados é que nós obtivemos? Bom, eu vou aqui distinguir dois níveis. Uma delas são resultados quantitativos que resultam destas comparações que nós fizemos com as provas de rastreio que foram aplicadas em setembro de 2019 e em setembro de 2020, considerando quer as crianças que fizeram, as crianças de 5 anos que iniciaram o projeto e fizeram o projeto ao longo do ano, quer as crianças do primeiro ano que foram avaliadas também em 2019. E depois irei tecer algumas considerações sobre o que é sobre dados não qualitativos que foram obtidos, sobretudo através destas comunicações que foram efetuadas via Facebook e também das mensagens de correio eletrónico que foram enviadas. Bom, começando por esta comparação, nós vamos ver de seguida qual é a diferença que ocorreu entre as crianças que estiveram num regime à distância e, portanto, entre março e fim de junho, entre esse período e até iniciarem o primeiro ano. Então, o que nós podemos ver aqui é que neste grupo de crianças todas as diferenças são estatisticamente significativas em todas as competências que foram avaliadas nas provas de rastreio, verificando-se sempre que do primeiro para o segundo momento, portanto de setembro de 2019 para setembro-outubro de 2020, as diferenças são sempre estatisticamente significativas e chamava a atenção que os valores de magnitude do efeito que nós encontramos são valores que são elevados. Quando nós comparamos as crianças que entraram no primeiro ano em 2019 com as crianças que entraram no primeiro ano em 2020, o que é que nós verificamos que também aqui se encontram diferenças estatisticamente significativas. No que diz respeito à identificação de letras, nós não observamos diferença entre os dois grupos. O grupo 1 é o grupo de crianças da educação pré-escolar que esteve a fazer o programa de falar, ler e escrever, quer presencial, quer à distância, e como podem observar, em todos os casos, as médias são sempre superiores ao do grupo das crianças que estiveram à distância durante o período de confinamento. Novamente, os valores da magnitude do efeito que nós encontramos, eles oscilam entre moderados a elevados. Estes resultados que aqui são apresentados, eles mostram o total de respostas nas duas provas de consciência fonológica e agora comparando o grupo 1, portanto o grupo que fez falar, ler, escrever e o grupo de comparação, o grupo que iniciou o primeiro ano em 2019, fazendo a comparação entre ambos em termos de quartis na prova de consciência fonológica. E o que nós podemos observar, novamente, é que nesta prova, no início do primeiro ano, as crianças do grupo 1, portanto, fez falar, ler, escrever e teve à distância, nós verificamos que a percentagem de crianças que se situam no quartil 4 é de 23,4%, em comparação com 4,1% do ano anterior. Em contrapartida, nas crianças que estavam no quartil 1, nós verificamos uma redução, portanto, o grupo 2, que era o nosso grupo de comparação, a percentagem de criança era de 56,8% e este valor reduziu-se de 32% para 32,1%. Portanto, nós encontramos uma diferença não só, como vinha, que já tínhamos observado nas provas de monitorização, ao nível do primeiro quartil, com uma redução das crianças que tinham respostas no nível 0 e 1, mas também um aumento daquelas que se situavam agora no quartil 4.
Nas provas, nesta avaliação que nós fizemos, nós sobretudo incidimos sobre a consciência fonológica, mas há outros dados que são particularmente importantes de pensar, sobre os quais eu gostaria então de refletir antes de, enfim, passar a palavra para responder às questões que queiram colocar. Quando nós perguntamos o que é que mudou, eu diria, bom, nós não podemos apenas fixar-nos na consciência fonológica, é importante perceber o que é que aconteceu durante este período. E, de facto, houve aqui muitas mudanças. Primeiro, na população-alvo. Nós começamos por trabalhar com cerca de 300 crianças dos Açores. Estas crianças, 60% delas tinham apoio social escolar. E com a passagem para este ensino à distância, acompanhado pela transmissão da RTP Açores, isto passou a cobrir todas as crianças dos Açores, mas também do continente e da Madeira. Esta informação que nós temos aqui, crianças do continente e da Madeira, vem diretamente das mensagens que os pais colocaram no Facebook ou das mensagens que enviaram pelo correio eletrónico. Além de Portugal, nós encontramos, ou recebemos mensagens também por estas vias da Austrália, do Brasil, de Cabo Verde, Canadá, dos Estados Unidos, da Estónia e da Inglaterra, onde novamente o programa que foi transmitido pela RTP serviu para mediar esta relação entre as educadoras e as crianças e as famílias. Verificamos também que ele foi utilizado para trabalhar com as crianças com medidas seletivas e universais, com alunos do primeiro ciclo, e um dado que foi surpreendente, nós tivemos adultos imigrantes a ver os programas da RTP Açores para melhorar as suas competências ao nível do falar em português. No que diz respeito aos educadores, nós encontramos aqui inúmeras mudanças. Uma delas foi no modo de comunicar com a família. Portanto, a comunicação da família é conhecida, há as reuniões trimestrais, há a colaboração para trabalhos esporádicos, mas aquilo que se encontrou aqui foi, de facto, um aumento da comunicação entre as educadoras e as famílias, com um aspecto que não deixa de merecer a atenção ou reflexão, que é, numa situação à distância, nunca a escola esteve tão próxima da família e a família da escola. E, portanto, o que nós verificamos foi um aumento da proximidade e dos contactos com as famílias. Um outro aspecto também que merece atenção foram as atividades, para além das fichas que tinham formato de jogos, que também foi esse formato que foi tipicamente adotado, foi a criação de atividades em departamento e o seu upload no YouTube. Portanto, foram realizadas inúmeras atividades que foram colocadas no YouTube para as crianças verem em casa e fazerem em casa com as famílias. Um outro aspecto que merece também aqui a atenção foi a mudança na relação entre educadores. O que nós temos tipicamente observado nos últimos anos é uma tendência para o trabalho cooperativo intra-escola ou intra-agrupamento. Com esta abordagem à distância, o que nós verificamos foi a ocorrência de interações e de colaboração entre educadores de unidades orgânicas distintas. Portanto, ou seja, os limites de agrupamento de escolas, digamos assim, estes muros, se é que eu posso assim chamar, de alguma forma se esbateram e nós passamos a observar colaboração entre educadoras de diferentes unidades orgânicas. E, por outro lado, estes contactos à distância com as crianças também tiveram outros contornos. Para além das reuniões pelo Teams, que foi a plataforma mais usada, nós tivemos muitas educadoras a telefonar às crianças e perceber como é que elas estão. A família aparece aqui com letras muito pequeninas, que houve muitas mudanças, está bem? O que é que se observou em termos de mudanças? Primeiro, um aumento da participação das famílias no trabalho com os filhos. Aquilo que se verificou foi que os vídeos que passavam, os filmes que passavam na RTP eram vistos com as crianças, eram feitas gravações dessa participação, dessa visualização conjunta, e o que nós verificamos foi que, a partir desta visualização, houve inúmeras atividades que foram realizadas por iniciativa própria da parte das famílias. O que eu quero dizer com isto? Tenho aqui um exemplo que é a Árvore das Palavras. A Árvore das Palavras é uma das atividades que faz parte da falar, ler, escrever, consiste na construção de uma árvore, e em cada um dos ramos são colocadas as palavras que partilham um determinado som. Portanto, é uma forma de classificar as palavras em função de um som. E o que nós verificamos, através de vídeos e fotografias que as famílias enviaram, é que as famílias espontaneamente, sem que fosse indicação nem dos educadores, nem do próprio programa, construíram atividades e replicaram em casa aquilo que observaram também na televisão.
Um outro aspecto importante vai também no sentido deste apoio da realização das atividades propostas pelos educadores, porque houve aqui, de facto, um acompanhamento muito próximo dos pais relativamente às crianças, e um aspecto que eu gostava de chamar a atenção foi esta transferência para jogos na família. Nós temos vídeos de mães e de filhos e filhas em atividades relacionadas com a segmentação de palavras, com a produção de rimas, e isto acontecia num contexto absolutamente informal, de brincar, de estar em casa, e em que na linguagem e na interação passaram a ser incluídas estas atividades. A comunicação com o RTP e com a escola também variou, portanto, com aqui um aumento do envio de fotografias, de mensagens colocadas no Facebook, quer da RTP Açores, quer da Direção Regional de Educação. E um aspecto importante, que eu chamei de educação parental, foi a comunicação que os pais fizeram de quanto eles sentiam um aumento da sua capacidade em ser capazes de estimularem os filhos e de lhe ensinarem a fazer coisas que eles não sabiam que podiam fazer. Curiosamente, os avós disseram a mesma coisa, ou seja, nós observamos que esta organização permitiu quer a pais, quer a avós, trabalharem de forma diferente com as crianças. Outro aspecto que também merece a atenção foi esta percepção que os pais tiveram de que tinham muito suporte, e isto é interessante quando se está à distância e não se está presencialmente, e também um reconhecimento daquilo que eram os objetivos da educação pré-escolar, do que era possível de brincar com as crianças e também de perceber o que é o trabalho em contexto de jardim de infância. Bom, a terminar, gostaria de refletir um pouco sobre tudo isto que acabei aqui de referir. Bom, mais ano, menos ano, esta pandemia há de ser controlada. A questão que se nos coloca é o que é que nós aprendemos e o que é que nós podemos fazer sem ser por causa de estamos em pandemia e que implicações é que isto tem para a prática e para a investigação. Nós temos sempre discutido muito esta questão do ensino, de um modo geral, em termos do presencial versus não presencial. Eu penso que não existe nenhuma dúvida sobre a necessidade do presencial da creche até à Universidade Sénior. Sobre isso não vou discutir. Mas a questão que se me coloca, depois deste tempo em que tivemos nesta situação e com esta experiência pela qual passamos, passa por nós perguntarmos a nós próprios como é que nós, numa situação de não pandemia e em que o ensino presencial está presente, como é que nós podemos, de alguma forma, trabalhar à distância, otimizando tudo aquilo que nós conseguimos numa situação que não foi uma situação boa, atendendo ao contexto em que ela ocorreu. Mas, claramente, nós percebemos que houve aqui transformações significativas que não teriam sido possíveis, se calhar, se não fosse esta situação de estar a trabalhar à distância. E, portanto, há aqui algumas questões que me merecem uma reflexão particular, que é, uma vez terminada esta situação de pandemia e de não ser obrigatório estar à distância, como é que nós podemos usar a distância num contexto em que o presencial é possível? Como é que nós podemos equacionar a educação parental? Como é que nós podemos equacionar o trabalho junto de crianças, das famílias, seja do ponto de vista da avós, dos pais, etc., otimizando aquilo que nós aprendemos? E também, como é que nós podemos pensar esta natureza de relações entre profissionais, estou a pensar nos educadores de infância, que já não se restringe ao seu espaço de unidade orgânica, o agrupamento que nós designamos no continente, para trabalhar de uma forma mais alargada. E isto é particularmente importante se nós atendermos a que nós temos muitas complexidades nos sistemas educativos. Temos uma heterogeneidade muito grande do ponto de vista das famílias, da dispersão geográfica, da gestão familiar, e quando se pensa muitas vezes em programas de educação parental, sobretudo em algumas regiões em que a distância da escola à casa é muito grande, nós temos aqui uma redução desta distância que foi criada e que está associada a esta possibilidade de nós estarmos à distância. Portanto, eu diria que o grande desafio que se nos coloca é nós pensarmos, professores, psicólogos, educadores, etc., como é que nós podemos usar o que aprendemos neste período para podermos trabalhar à distância, quando o ensino presencial também é importante, e avaliar em que medida é que este trabalho que nós fazemos é um trabalho que pode, digamos assim, otimizar aquilo que é o nosso objetivo, que é sempre melhorar as competências das crianças e também promover o seu desenvolvimento. Pronto, eu dava por encerrada a minha comunicação. Eu tenho aqui os links a que é possível aceder
para ver os programas da RTP Açores e também o Facebook, quer do processo, quer da RTP Açores, e portanto depois se quiserem eu posso partilhar no chat, tá bem, estes links, e se quiserem explorar são convidados a procurar esta informação. Eu terminava, tá bem, e estaria agora disponível para responder a algumas questões, reflexões, o que entenderem. Aquilo que eu vou interromper o compartilhamento, tá bem? Aquilo que eu ia sugerir era que quem quisesse intervir pudesse colocar e levantar a mão e fosse colocando as perguntas. Eu vi que há aqui muitas mensagens no bate-papo, no chat eu teria alguma dificuldade em estar a lê-las, mas assim que levantarem a mãozinha ficam em primeiro lugar e eu iria respondendo às perguntas que tiverem para colocar. Bem? A Gabriela Oliveira tem a mão levantada. Boa tarde, Gabriela. Olá, boa tarde. Eu queria desde já agradecer a partilha. Fiquei aqui com a curiosidade em perceber, ou eu não sei se cheguei no início, não percebi qual foi o critério da escolha destas histórias e depois fiquei com outra, portanto também gostava de acrescentar que nesta fase de pandemia eu tive muita dificuldade em dar continuidade ao projeto que estava a desenvolver, porque não tínhamos como entrar nas IPSS, não é? Onde estávamos já a desenvolver projetos. Portanto, também houve aqui dificuldade em dar continuidade e em ter esta oportunidade de passar para online, não é? Portanto, também gostava de perceber aqui, num futuro, como conseguir aqui dar continuidade e até entidades para promover o projeto, os projetos, outros projetos, não é? Portanto, eu tive essa dificuldade. Eu penso que, começando se calhar pela parte final, penso que houve aqui um aspecto muito importante que foi o facto da Direção Regional de Educação dos Açores ter decidido passar para um programa televisivo. Isto criou aqui um ambiente que de outra forma teria sido difícil, está bem? Ou seja, houve um impacto muito grande disto ter passado na RTP Açores. Mas isto não se limitou a passar a um programa na RTP Açores, não é? Porque, na verdade, esta comunicação complexa que eu há bocadinho procurei explicar, que se estabeleceu, digamos que os programas da RTP Açores despoletaram eles próprios toda uma série de interações que foram deliberadas e programadas. Isso é um aspecto que é muito importante, está bem? Relativamente à primeira questão, que é o problema das histórias, estas histórias foram escolhidas de modo a permitir trabalhar várias dimensões. Por exemplo, se eu fosse pequenino, se eu fosse muito alto, permite-nos trabalhar de uma forma muito sistemática questões em torno da reflexão morfossintática. Depois outras histórias foram escolhidas também porque há uma articulação entre elas, por exemplo, a Casa da Mosca Fosca e a da Toupeira, e portanto também para promover a intertextualidade. De qualquer modo, eu posso dizer que quando se pergunta porque estas histórias, eu poderia dizer estas ou outras, porque na verdade o racional que está aqui presente é que é fundamental, ou seja, o que nós precisamos perceber é como é que nós, a partir da leitura de histórias, que é o ponto de partida, e a partir de um conjunto de jogos, que é uma forma de pensar sobre como estimular as competências facilitadoras da aprendizagem da leitura e da escrita, nós podemos promover o desenvolvimento. E eu costumo dizer, muitas vezes na interação com os educadores, dizem, eu gosto muito desta história, eu digo, ótimo, então é bom que o faça com essa história, porque de facto há coisas que nos tocam. Aqui a questão foi que, portanto, eu sou de Famalicão e as histórias que eu estou a utilizar também no meu projeto algumas são as mesmas. Foi só essa a curiosidade. Obrigada. Okay. Portanto, se quiser fazer uma pergunta. Sim, Catarina Ramalho, tem que ligar o micro. Ok, peço desculpa. Eu não consigo levantar a mãozinha, por isso é que... Faz mal. Eu tinha colocado aqui a questão se as provas que são utilizadas naquele primeiro despiste inicial e depois nos momentos de monitorização se são as mesmas e se também são as mesmas do pré-escolar e do início do primeiro ciclo. E também já agora se estarão disponíveis de alguma forma essas provas, porque eu tenho também aplicado
no pré-escolar, que nós por acaso não aplicamos no primeiro ciclo, e parece-me que são mais ou menos semelhantes, até porque nós nos guiamos um bocadinho por aqui, mas não sei se teria disponível todas as provas para partilhar. Sim, estas provas são publicadas pela Lusoinfo, está bem? Provavelmente são semelhantes a muitas outras provas que nós estamos com que estão habituados a trabalhar. O modo como se avalia consciência fonológica e conhecimentos culturais acerca do impresso tem um racional e, portanto, a partir dele é possível construir provas. E o que chamaria a atenção é que estas provas foram pensadas para lidar com uma situação complexa, que é o ter que avaliar muitas crianças em pouco tempo. E, de facto, aquela possibilidade de nós termos um modelo que é possível de aplicar de forma coletiva reduz substancialmente o tempo de recolha. Porque, às vezes, algumas das dificuldades que há em projetos, nomeadamente quando temos muitas crianças, e é necessário fazer um rastreio universal, nomeadamente na educação pré-escolar, enfim, que são pequeninos, como é que nós conseguimos fazer uma prova coletiva, e elas têm, de facto, essa vantagem, que é a possibilidade de fazer coletivo, embora o coletivo, como eu explico, vai até 5, 6 crianças, ok? Tipicamente uma criança colocada em cada uma daquelas mesas, que são usualmente redondas no jardim de infância, mas é, apesar de tudo, uma redução significativa do tempo. Em termos de disponibilização das provas, elas podem ser adquiridas à Lusoinfo, que é a empresa que é a editora das mesmas, está bem? Estava só a ver se encontrava aqui os links para colocar no... Só para perguntar se as provas são as mesmas na monitorização. Sim, desculpe. Não são as mesmas. Quer dizer, as provas que foram usadas nos... desculpa, tenho alguma dificuldade em fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Pronto, já enviei. As provas foram usadas no início do primeiro ano e no primeiro momento do rastreio, às crianças dos 5 anos, eram as mesmas. As provas de monitorização tinham a mesma estrutura, mas não eram os mesmos itens, tá bem? Portanto, já a estrutura é idêntica, mas o formato era exatamente o mesmo, mas as palavras que eram usadas e as imagens eram diferentes. Boa tarde. Eu peço desculpa desde já por não poder estar com a câmara, mas de facto estou num local partilhados com outros colegas e não seria confortável. Desde já peço desculpa por este incómodo e gostaria de felicitar pela partilha e pelo projeto, sobretudo um projeto de facto que traz boas novas num tempo tão exigente. Meus parabéns. Era só uma questão muito breve. Creio que no início da apresentação falávamos de intervenções multinível. A minha questão é se este despiste universal constituiu como ponto de referência as posteriores monitorizações apenas para avaliar a eficácia da intervenção universal ou se existiam outros níveis de intervenção cuja definição das crianças e dos conteúdos decorriam exatamente deste despiste e destas monitorizações. Estamos na fase daquilo que teria acontecido se não tivesse havido pandemia, não é? Porque, na verdade, dentro de uma ótica multinível nós temos muitas componentes. Desde logo esta figura de especialista de leitura de que eu falava no início, que foi aqui representada pela Cristina e pela Andrea, com os vários papéis que desempenharam. A Cristina e a Andrea estão aqui à nossa beira. Se alguém tiver uma pergunta para elas, também podem colocar diretamente. O rastreio procura sempre identificar qual é o nível em que as crianças se encontram e a monitorização permite-nos verificar qual é o sentido da mudança que está a ocorrer. E as monitorizações são importantes porque, em algum caso, nós podemos ter que tomar decisões no sentido de, para além, no caso da educação pré-escolar, para aquele dos jogos que eram efetuados coletivamente com todas as crianças no contexto da sala de jardim, poder ser pensado algum tipo de intervenção mais focalizada em alguns dos grupos. Digamos que isso era uma questão que estava em cima da mesa, que era possível ter sido pensada e que desapareceu porque, na verdade, tendo passado para o regime à distância, já não foi possível trabalhar nisso. Mas esta é uma dimensão importante. Bem? Portanto, ou seja, esta monitorização, numa ótica multinível, tem sempre esta preocupação de ir identificando as crianças. Eu, no jardim de infância, não gosto de falar de crianças em risco, não me parece um termo apropriado, mas crianças relativamente às quais nós podemos pensar que elas podem ter necessidade de mais jogos, vou-lhe chamar assim, está bem? De modo a otimizar o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Isso teria feito parte da nossa agenda se tivéssemos mantido num contexto presencial. À distância não era possível, até porque a segunda monitorização simplesmente desapareceu. Agora, esta monitorização de facto é importante para nós irmos acompanhando esta evolução e ir
termos dados para tomar decisões sobre alguns ajustes e algum tipo de adequação que é necessário ter. Muito obrigada. De facto, acho que esta é a maior exigência destes tempos da distância, é garantir essas intervenções adicionais que, de facto, tem sido muito difícil de acrescentar e são esses que mais nos preocupam. Muito grata pela partilha. Obrigada. Não sei se há assim mais alguma questão. É uma questão que já estava também colocada por outra colega, mas também se pudesse responder, que é relativamente ao que fiz, às atividades que foram feitas para além de RTP Açores, se tinham outras metodologias de trabalho à distância para a implementação das atividades. Sim, essas atividades foram organizadas pelas próprias educadoras, está bem? Portanto, elas partiam das obras que estavam a ser trabalhadas. Eu lembro quando nós começamos, já tinha havido uma formação e mesmo durante o tempo em que tivemos à distância, ele foi continuado o trabalho com as educadoras, também naturalmente uma formação à distância. E, portanto, os educadores criaram atividades e elas tiveram basicamente 2 formatos. Depois eu pedi à Cristina que complementasse se eu não tiver a ser completamente exata. Uma delas era o trabalho de fichas. Estas fichas tinham um formato de atividades em forma de jogo, que eram enviadas para os pais através das várias formas que eu referi. Portanto, correio eletrónico, sessões síncronas. Depois, houve um outro tipo de atividades que foi feita também em alguns agrupamentos, que foi a criação de atividades que foi feito o upload no YouTube. Okay? Isto tinha, por exemplo, teatros relativos a algumas histórias, atividades que trabalhavam as rimas, estava a ver se me lembrava de alguns dos muitos vídeos que eu tenho, e portanto elas não tiveram apenas de facto o formato de uma ficha para a criança preencher, está bem? E eu pedi talvez à Cristina e à Andra que complementassem esta descrição das atividades. A Cristina. Muito bem, boa tarde a todas. Em relação às atividades que a professora Yolanda já elencou, nós acrescentaríamos apenas também a questão das canções. Houve colegas nossas que, a partir das histórias que estavam a ser trabalhadas na televisão e que elas próprias também conheciam decorrente da formação, da oficina de formação que frequentaram, propuseram às crianças uma série de atividades que elas criaram a partir desta base comum, não é? Além do que a professora disse, os teatrinhos, as rimas, também surgiram muitas canções e aquelas fichas de trabalho, algumas fichas de trabalho, por exemplo, para descobrir o som inicial ou o som final, também apareceram, as crianças tinham possibilidade, como disse a professora há pouco, podiam imprimir em casa e realizar os jogos em casa, outras que não podiam, pois a escola garantia, as escolas, as básicas integradas, garantiram a possibilidade de impressão desse material e as famílias iam lá buscar, de modo a que se pudesse manter de alguma forma este estímulo, que é importantíssimo para as crianças nessa fase etária, não é? E que tinha sido iniciado de forma presencial, depois foi infelizmente interrompido, mas foi a forma possível encontrada para manter esse estímulo e não deixar as crianças sem este fio condutor. Mas de facto aqui nós temos que sublinhar o apoio das colegas da educação de infância, porque na verdade elas foram o principal veículo de comunicação aqui com a família e com as crianças. Nós fomos digamos um fio condutor entre uma coisa e outra, damos uma ajudinha na passagem da informação, mas elas de facto foram as pessoas, as peças principais, porque andaram aqui sempre a acompanhar as crianças e a promover também mais jogos e mais situações de aprendizagem e de estímulo. Obrigada pela ajuda, Cristina, a caracterizar estas atividades. Eu queria só referir que nós estávamos muito centrados nas questões do ponto de vista do desenvolvimento linguístico, no entanto, se tiverem a oportunidade de ver alguns dos programas da RTP Açores, verão que todas as áreas das OCEPs foram contempladas e, portanto, nós tivemos sessões de yoga, de dramatização e, portanto, todas as áreas acabaram por estar integradas e, portanto, aquilo que começou por ser
um foco muito centrado nas competências ligadas às competências facilitadoras da aprendizagem da leitura e da escrita, passaram a ser um estímulo para trabalhar as várias áreas que estão previstas nas OCEPs. Não sei se há assim mais alguma questão, nós já estamos assim em cima da hora para terminar, de qualquer modo. Se tiverem mais algum comentário antes de terminarmos. Alguma reflexão, por favor, só para terminar, mais uma? Não? Bom, então penso que está aqui o Paulo, na Helpdesk algures. Paulo? Sim? Sim, estou aqui. Eu penso que nesta altura, então, se não houver assim mais nenhuma questão a colocar, eu agradecia a todos aqui a vossa presença, tá bem? E se tiverem mais alguma questão, sabem qual é o meu correio eletrónico, por favor estejam à vontade para me contactarem, que nós temos muito gosto em partilhar, enfim, com maior detalhe, se for necessário, aquilo que foi este desafio de ter passado por uma situação relativamente confortável, que é o estar presencialmente a trabalhar, para uma situação de grande desafio, que foi passar à distância, e sobretudo de começar a pensar como é que no futuro nós vamos conseguir otimizar estas aprendizagens. Eu, para terminar, devo partilhar com vocês que o ano passado, também na universidade nós estivemos à distância, nunca mais me vou esquecer que houve uma aluna que a certa altura me perguntou se era uma aula sobre inteligência, basicamente, né? E eu dizia, bom, nós no fim disto tudo nós vamos aprender muitas coisas novas, não é? E ela perguntava, mas nós vamos usar este conhecimento? E eu disse-lhe, algumas pessoas sim, outras pessoas não, não é? E portanto o grande desafio que nós temos é saber como é que aquilo que nós aprendemos, que não o teríamos feito numa situação de presencial, como é que nós conseguimos pegar neste conhecimento que nós construímos nesta situação forçada para conseguir de facto mudar e melhorar aquilo que é a nossa ação, seja como psicólogos, seja como educadores, seja como professores, junto das crianças e das famílias. E portanto era um bocadinho aqui que eu gostaria então com esta percepção de terminar esta minha comunicação. Está bem? Agradeço a vossa colaboração e até uma outra oportunidade. Está bem?